Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na JC, aula 28. Como passa rápido, né, pessoal? E a aula de hoje vai ser basicamente uma continuação da última aula, com um tema livre, né? Trazendo aqui de novo a questão da presença guiada e eu vou falar um pouquinho sobre os próximos passos da EJC aqui, né? Raimundo, teu microfone está aberto, tá? Só para avisar. E aí e, e aí no final da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu mais uma vez vou reforçar os próximos caminhos para que quem queira acompanhar, né, também aqui, que acompanha a gente no grupo e vê geralmente as aulas depois, saiba exatamente o que a gente vai fazer nos próximos passos. Então, hoje nós teremos uma aula com um tema livre. Essa presença guiada é sempre, digamos, a guiança do coração. Então, nós vamos aqui trocar figurinhas, vamos conversar, eu vou trazer algumas visões e vocês vão complementando com aquilo que vocês sentirem no coração, né, de deixar influir. E depois, quem participar, vê e tira as dúvidas com a gente lá no grupo. Então, para a gente iniciar, eu vou ler aqui esse textinho da nossa, do nosso slide, que ela diz assim: o bom pastor não chama a ovelha perdida para uma prova, uma exigência ou um caminho pronto. Primeiro, ele a encontra. Há momentos em que a alma não precisa de respostas, métodos ou direções rígidas. Ela precisa de presença. Hoje não há um tema definido, porque às vezes aquilo que mais precisa ser cuidado dentro de nós não chega com nome, apenas chega, e o coração sabe o caminho quando encontra a presença. E aí, pessoal, para iniciar, eu vou trazer aqui uma reflexão que eu li no Diário Estoico, que por coincidência eu li algo muito parecido no livro aqui do Hélio Couto, que eu estava dando uma pesquisada em algumas coisas, e que fez todo sentido com aquilo que eu trago hoje assim para a vivência através dos ensinamentos de Ramatiz, dando o exemplo até do meu trabalho aqui, de como eu acredito que as coisas funcionem dentro de uma atividade que nós fazemos. Então, hoje a minha atividade profissional é como terapeuta, né? Então, dentro de uma vivência espiritual também profunda, já de alguns anos. E o que eu gostaria de trazer primeiro aqui, que é o seguinte: a questão é, o conhecimento, ele é raso quando nós apenas lemos, né? A gente pega um livro, lê um livro, e aquilo ali ainda está raso dentro de nós. Então, é necessário com que tudo aquilo que a gente entre em contato, ele seja praticado e seja principalmente treinado. E o que isso quer dizer, né, dentro dessa reflexão que eu fiz, dessas três coisas, assim, que basicamente é a mesma coisa com palavras e autores diferentes? É que é o momento da gente colocar a vivência diária de tudo aquilo que a gente conhece, que é o que a gente tem falado aqui muito. E eu tento fugir, às vezes, de trazer, vou trazer uma informação desse jeito, daquele jeito, aí você fala assim, o que nós não entramos em contato até hoje, de um jeito ou de outro? E eu acho que neste momento cada um absorveu muitas coisas. A questão está em a gente não só absorver, mas a gente integrar tudo isso em nós. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. E o que acontece? Um exemplo que eu dou muito, para que possa conceituar, eu dou um exemplo, eu sempre dou um exemplo, eu achei interessante o exemplo do Hélio Couto sobre essa questão da vivência. Então, eu digo assim, quando a gente faz um curso, por exemplo, de apometria, como eu já realizei, né, e hoje trabalho com a apometria como carro-chefe do meu trabalho aqui como terapeuta. Quando a gente aprende algo, então a gente se forma ali naquela técnica, naquele curso, no início nós somos um aplicador de técnica. Assim como a gente lê um livro, começa a ler livros espíritas, livros, né, cada um dentro do seu caminho,
a gente passa a replicar para os outros aquilo que a gente leu, né? Que fez sentido para a gente, então a gente vai replicando. Assim como aplica uma técnica. Então a gente lê um livro, vê que aquilo funciona, a gente aplica para o outro exatamente como leu. E a técnica é a mesma coisa. E aí eu percebi o quê? O que que faz diferença no trabalho, no meu trabalho aqui? Isso aconteceu, uma mudança de chave muito grande, quando a técnica passou a fazer parte de mim. Então, hoje eu não me preocupo com o método aplicado. Você simplesmente deixa aquilo transbordar de você. E o que fez com que eu chegasse nesse sentimento e fizesse aqui o trabalho dando resultado satisfatório para a maioria das pessoas? A prática e o treinamento, basicamente, diário. Então, quando eu conheci a técnica da apometria, praticava isso 2, 3 vezes por ano, por semana, perdão, né? Por semana. E nos outros dias estudava muito. Quando eu comecei a trabalhar, né, com a minha profissão como terapeuta, isso se intensificou, porque foi diário e várias vezes, até no momento que isso passou a fazer parte de mim. Então, hoje, eu não estudo mais a apometria. Por quê? O primeiro passo, ele foi dado no sentido de absorver, de buscar, de se colocar totalmente imerso naquele mundo. Então, durante muito tempo, eu fiquei imerso no mundo da apometria. E aí eu achei interessante que o Hélio Couto ele fala a mesma coisa sobre o caminho dele com o reiki. Não sei se vocês sabem, mas o Hélio Couto é mestre em reiki, reikiano. E o que que ele fez? Ele mergulhou totalmente a fundo no reiki, até chegar no lugar que ele falava assim, misericórdia, o reiki faz parte de mim. Tá? Desse livro aqui que eu mostrei para vocês. E o que a gente precisa fazer hoje é pegar tudo isso que a gente conhece e praticar, vivenciar conforme aquilo que eu sei. E isso é uma coisa que para mim é essencial nesse momento. Por isso que eu trouxe essa reflexão inicial aqui para vocês, para que a gente pudesse seguir esse caminho. Por quê? É só a partir da vivência que a gente vai sair. Depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre a escala de Maslow, né? Das nossas seguranças básicas da vida, né? Que é a de respiração, comida, água, sexo, sono, né? Que são coisas assim básicas da nossa vida e que talvez bilhões de pessoas hoje não tenham ainda no mundo, né? Então, eu acredito que grande parte aqui da gente, que a gente conhece, já passou por isso, certo? Por quê? Pela experiência, por aquilo que absorveu do meio e das oportunidades, como o Raimundo disse aqui antes da nossa aula. E a gente chega ali naquele segundo passo, que seria a busca da segurança, segurança da saúde, do corpo, de ter um emprego, de ter, né, recursos, né, de entender a família, de poder ter uma saúde mais ou menos equilibrada, né, de ter recursos para poder caminhar. E grande parte da humanidade está presa aí, aqueles que deram o próximo passo. Então, esses dois primeiros degraus, eles são muito importantes. E a gente só passa por isso quando a gente busca algo para lapidar o que a gente estava conversando aqui, que é a nossa personalidade, que é a nossa vivência no mundo, certo? Então, quando a gente fala de pessoas que estão paradas ali no básico, né, é muito difícil a gente dizer que essa pessoa precisa evoluir, que ela precisa sair dali, mudar. Por quê? Chega um determinado momento, se a pessoa ela não buscou isso de algum jeito, é muito complicado com que ela saia dali. Só que você ainda está na questão da busca da segurança do corpo, do emprego, do recurso, né, do entendimento do nosso sistema familiar, da saúde, pode ser que esteja aqui o pulo do gato. Né? Por quê? O próximo passo seria a busca do quê? Da gente ter os relacionamentos que a gente diz de harmonia, de família, de relacionamento, né, da intimidade sexual, no sentido positivo, das amizades, porque a gente ganha um certo poder aí. Por que certo poder? Porque a gente já sabe lidar com as coisas básicas, a gente já sabe lidar com as questões emocionais, sentimentais, e os desafios eles ficam menores. E nessa faixa,
foi o que a gente falou, é onde existe muita separação, porque uns vão levar, né, por um caminho positivo, e outros vão utilizar esse poder para sobrepujar todos aqueles que estão nos 2 degraus abaixo, que digamos assim, que a elite hoje no planeta conhece esse poder, subjuga todos aqueles que estão abaixo para que eles não saiam e simplesmente suga daí para baixo. Para quê? Para que possa se alimentar desse poder. Então, a questão que a gente precisa trabalhar nesse momento, e a gente está falando aqui com pessoas que já estão nesse caminho. A gente está ali do 2 para o 3, alguns do 3 para o 4, né? Talvez a realização ainda, talvez estamos aí em busca, certo? E o que fazer nesse momento? Qual é o próximo passo? Porque a gente pode sair dessa segurança e dar um passo para a realização pessoal. Eu acredito nisso. Isso é o tal do salto quântico. Isso é o tal do que a gente chama da limpeza kármica, né? Da a gente saltar o karma pelo entendimento. Então, eu acredito que todos nós aqui que estamos, né, trocando figurinhas e as pessoas que vão acessar essas informações, elas já deram esse próximo passo de sair dali do, digamos, controle. Às vezes, não do controle, né, financeiro, história, eu tô falando do controle mental, né, do controle do que você tem que ser. Então, a gente está buscando ser nós mesmos, a nossa essência, trabalhar a nossa personalidade, o nosso ego, né? Integrar mais a nossa alma e o nosso espírito na vivência. Então, a partir disso, se eu consigo colocar em prática e fazer com que isso integre em mim, eu consigo dar o tal do salto quântico. Você entende? Qual é o salto quântico? É eu não ter que passar mais um degrauzinho ali de trabalhar com questões de autoestima, de confiança, de buscar o respeito dos outros, da sociedade. Eu posso pular isso direto para a realização pessoal. Porque os 2 passos depois do modo básico e de segurança, ele ludibria muito. E é ali que a gente pode criar aquela questão daquele ego espiritual que a gente já comentou em algumas aulas. E é literalmente matar, digamos assim, aquela luta entre, não matar de vez, mas entender que eu preciso ouvir meu coração para utilizar de uma forma equilibrada aquilo que eu já conquistei, que é o poder do conhecimento, o poder do entendimento, o poder de lidar com as pessoas, né? É uma arte lidar com o outro. E aí, como que eu lido com isso? É muito comum a gente mudar no dia a dia, né? Mudar durante a nossa caminhada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando você busca conhecimento, você aprende, você sai do básico, sai da segurança e chega num determinado nível, é fácil manipular os outros. É fácil manipular quem está abaixo. Né? É uma habilidade que a gente ganha. Então, eu posso manipular essa habilidade para ganhar as coisas ao meu poder, ao meu favor, ou eu posso manipular, entre aspas, as situações para que todos ganhem, para que seja um ganha-ganha na vida. Esse é o pulo do gato. Eu preciso compreender que a vida tem que ser construir pontes douradas. E numa negociação, quando a gente usa somente o poder, a gente quer ganhar do outro. Então, o mesmo poder pode ser utilizado para criar uma ponte dourada entre um e outro, que é a sensação de que todos estão ganhando e não que você está sugando. Então, na política, né, quem já lidou com as políticas, conhece a política, você sabe que o uso desse poder ele é muito colocado ali. É muito utilizado essa massa de manobra abaixo ou no dia a dia para você conseguir o que você quer. E muitas vezes isso passa a virar um vício, porque é a forma com que você lida com as situações. Se a gente não toma cuidado, a gente utiliza esse poder do conhecimento para ganhar tudo à nossa volta, em família, em trabalho, em amizade, em relacionamento. Então, o pulo do gato está aí. A gente lapidar essa personalidade integrando tudo que a gente já conhece pelo positivo, que talvez seria eu passar a me manifestar através do Dharma, ou trabalhar para que eu possa manifestar esse Dharma diariamente.
Por quê? Quando a gente está falando isso, a gente está falando de propósito, né? E qual é o meu propósito? Se o meu propósito é ver um planeta melhor, com mais humanidade, eu tenho que colocar o meu positivo nisso. E ali eu vou chegar, talvez, quando conseguir isso, na questão da moralidade, de ser uma pessoa totalmente espontânea na minha essência. Eu vou saber solucionar todos os desafios no dia a dia, meu e ajudar as pessoas. Não existe mais, existe a ausência, na verdade, do preconceito. Eu aceito todos os fatos como eles são e entro no não julgamento. Aí eu já me considero uma pessoa autorrealizada, concordam comigo? No sentido de saber lidar com as questões humanas. Essa autorrealização que eu estou falando, não estou falando da autorrealização que a gente conhece pelo um viés, digamos, mais, o hindu, o yoga em si, que é talvez a gente, né, se autorrealizar num outro plano. Aqui a gente está falando do plano terra ainda, né? É terra-terra. Então, vocês entendem que a gente está nesse momento? É esse pulo do gato de integrar tudo isso? E às vezes a gente está a um passo disso. Então, antes de falar qual, para mim, seria o próximo passo, eu queria saber se vocês já pensaram sobre isso, se vocês conseguem se observar em alguma parte dessa escala que eu falei, se vocês fazem essa reflexão. Alguém quer trazer algum comentário ou alguma visão sobre isso que eu estava comentando agora? Através da sua presença? E aí, se vocês quiserem, fazer aquele esquema de levantar a mãozinha, que aí eu vou. Peraí. Você estava falando e eu estava pensando, né? O fato de você Hum, ultrapassar o básico não quer dizer que você cresceu ou que você melhorou, porque isso ainda é matéria, isso ainda é condição material. Se eu fiz tudo isso sem cultivar as virtudes divinas, se eu fiz tudo isso sem, sem experienciar a bondade, o amor, sem trabalhar a minha personalidade, não valeu nada, porque eu vou entrar num campo onde outros não têm caráter. Quem não tem caráter, quem não tem postura, quem quer manipular, muitas vezes eles ultrapassam essa necessidade muito mais fácil que eu, porque ele usa de meios e armas que eu não uso, porque eu me limito no caráter, eu me limito na minha postura, eu me limito na minha virtude. O meu poder é um poder pessoal que eu desenvolvo. E ele desenvolve o poder material. Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala mais ou menos assim: as pessoas que são prósperas, que fazem, que trabalham, que estudam, mas, mas não conectam comigo, eu não a impeço de crescer. Elas continuam crescendo, percebe? Só que nunca vão se satisfazer em termos de espírito. E elas podem retornar tendo tudo que tinha antes e sendo prósperas. Então, magnetismo pessoal, né? a gente precisa ver o que virtudes, caráter. Por exemplo, se eu, a gente sempre tem esse exemplo. Aqueles que entram na política com a pureza de alma, a tendência é que eles sejam excluídos. Não porque eles não sabem, é que ali reina um outro tipo de coisa. Por isso que é difícil. Então, eu estava pensando que essas necessidades básicas ultrapassadas
não quer dizer que você pulou de algum patamar. Quem é você? Quais as suas virtudes? Como é que você vê a vida? Sim. Eu acho que isso é interessante da gente comentar. Já você quer falar, eu acho, Igor. Eu só vou fazer um comentário em cima do que você falou, eu já passo para o Jefferson. Júnior, a Mirella já estava aqui, a gente está fazendo o mesmo esquema da semana passada. Quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mão. Por quê? Porque a gente pode estar nesse espaço aí. Porque quando você busca, a gente trabalha, já encontra um caminho para lidar com as energias, com o espiritual, com a mente, você ganha magnetismo pessoal. Então, esse magnetismo pessoal é o que vai fazer com que você atraia o que você quer e você saiba também manipular esse jogo. Então, a gente pode estar preso nisso, sem perceber, muitas vezes, né? No dia a dia, eu percebo, eu luto muito com isso, de você ter muito cuidado para não conseguir tudo que você quer sem olhar o outro, né? Sem olhar em volta. E isso é muito comum quando a gente usa a força de uma maneira sem a presença que a gente está falando aqui. Então, eu concordo com você e por isso que eu quis trazer isso aqui, porque a gente pode muitas vezes estar ali, se batendo ali ainda, né? Jefferson, você queria falar, meu irmão? Fala aí. Feedback. Refinando a ideia das necessidades básicas e você consegui-las, terceirizando-as. Isso você não conquistou elas. Uhum. Porque se você se coloca num cenário que você não tem esse poder de manipular, você não consegue elas. Você não vai estar daquele nível para cima. Você vai voltar da base. Só Sim, vai ter as necessidades básicas conquistadas quando você, por sua conta, ou sim. conseguir reconstruir todo o cenário que você se colocou para tê-las. E, Porque acho que isso envolve, eu acho, praticamente tudo. A própria política, os votos, a forma que as pessoas conquistam as coisas não são muito, não são muito delas, sabe? Mas, ó, olha que interessante que você falou, porque tem tudo a ver com esse textinho que está aí, ó, no início, que a gente está falando sobre o bom pastor, né? Então, por exemplo, sempre vão ter aqueles que vão estar à frente das situações, certo? Como uma pessoa a É, guiar o outro, né? A ser aqueles que vão tomar a frente de liderança, porque nem todo mundo nasceu para liderar, nem todo mundo nasceu para ser pastor. às vezes, um ponto de vista que a pessoa tem a mais, ela já consegue organizar naturalmente. Então, e a Uhum. questão é, de que forma que eu vou direcionar as pessoas? Eu posso ser um bom dono de empresa, eu posso, né, ser uma pessoa, um, um, digamos assim, um diretor, um sócio de uma empresa que vai fazer com que as pessoas que trabalhem junto comigo, elas prosperem, com que elas possam se desenvolver como seres humanos, que elas possam ter um tratamento ali não só de um número, mas de pessoas, certo? E vai existir pessoas nessa área, como também na política, pessoas que vão ali olhar para o povo como realmente deve ser olhado. Então, o que eu trouxe aqui sobre o bom pastor é exatamente isso. A sua visão é muito real sobre isso. As pessoas que estão conduzindo o sistema hoje, vamos falar sistema, elas não estão preocupadas em ser esse bom pastor, mas sim deixar com que as pessoas que estejam abaixo, elas simplesmente estejam ali para que vá alimentar esse poder que ele já adquiriu. Principalmente através do quê? Do consumo, certo? Do consumo. Então, eu crio as pessoas, entre aspas, ali, os empregos, eu crio a, o marketing para que essas pessoas fiquem presas através do consumo. E aí você coloca na cabeça das pessoas que, digamos, não têm um entendimento mais profundo das coisas, que elas precisam comprar, que elas precisam ter coisas e mais coisas, sendo que elas não ganham nem para a necessidade básica. Então, existe um sistema que te deixa preso aí. Só que isso
O que nós fazemos aqui na IJC, eu falo nós porque eu acredito que grande parte das pessoas aqui também seguem o mesmo caminho, é a gente se trabalhar para que a gente se torne bons pastores. Primeiro da nossa vida, depois da nossa família, depois do nosso trabalho, e assim por diante, quem sabe num grupo coeso que possa caminhar junto. É exatamente isso. Porque o próximo passo da humanidade é esse. O próximo passo da humanidade é esse: ter bons condutores. Porque sempre vai ter alguém conduzindo. Isso é normal. Agora, nós estamos nos preparando não para o que está acontecendo agora, mas para o que vai vir a acontecer. Porque se você tentar lutar contra isso agora, foi o que o Raimundo falou, esquece, você de bom coração vai fazer o quê? Eu ouvi uma vez de uma pessoa muito querida, que trabalha, né, nesse meio, na parte pública, eu conversando com ele, e eu falei assim, eu acho muito... Às vezes eu penso em entrar na política, né, eu falei para ele, falei que as coisas de utopia que a gente tem, né, e trabalhando muito perto ali dele, vendo como é que funcionavam as coisas e tal, e a gente vê uma realidade muito nua, muito crua e difícil. Aí quando eu falei isso para ele, ele falou assim, esquece, Igor, você é muito bom para isso, você é muito bonzinho para isso. Aí eu olhei e falei assim, eu não sei se eu fico chateado ou se eu fico feliz. Porque assim, o que ele falou ali naquele momento não é questão do bonzinho, né, de ser uma boa pessoa, mas é a questão de que a minha visão de mundo, ela não encaixava com aquilo. E obviamente que eu não ia conseguir alcançar nada ali, ou ia ser engolido se eu tivesse entrado ali, né? Então, quando você entende isso, como eu entendi de muito perto, né, o Raimundo também participou disso durante muito tempo no trabalho dele, você também fica mais esperto de como lidar com o mundo, né? Você não briga com o mundo, você não briga. E eu falo isso muito pro Jefferson, para de brigar com o mundo, você vai perder, né? É, Raimundo, fala aí. primeiramente, a gente tem que também que lembrar que a política, na sua essência, não é isso que está aí. Não, não, Isso, isso é muito importante. sim, A humanidade, a nossa sociedade, por estar na era do ferro, Kaluga Yuga, ela sofre de certos defeitos que afastam das virtudes divinas e do próprio Deus. Daí você vê essas pseudo-religiões hoje, e esses pseudo-pastores, padres e coisa e tal. Então, sim, essa não é a política, percebe? E sim, essa não é também uma sociedade perfeita. sim, Eu penso, qual é a forma de você sair disso? É você entrar no seu interior, procurar os seus valores inatos, procurar as suas virtudes, trabalhar isso, porque a sociedade sendo eminentemente, atualmente materialista, ela não vai te dar condições de você crescer. Pelo contrário, ela vai fazer de tudo para que você continue manipulado pelo, pelo desejo, pelo medo, pela ira, pela, pela, pela raiva, percebe? Por quê? sim, Precisa dessa forma. sim. E quando eu falo isso, eu falo política, igreja, religião. Se você não Empresas, crença, então, se você não conseguir sair disso, voltar para você, você não consegue atender. Porque enquanto a gente fala que o mundo está assim, existe um outro mundo que está aí muito bem. É o mundo da quarta e quinta dimensão, e ele existe. sim, Ele existe. É só você olhar no espelho e falar assim: o Igor é uma pessoa boa, o Jefferson é uma pessoa boa, o Osmundo é uma pessoa boa, a Mirella é uma pessoa boa, nós queremos crescer. Isso já são virtudes di, diferenciadas do que está por aí. Então, você só consegue mudar o mundo quando você muda.
Sim. Porque é você que muda. E quando você muda, você começa a enxergar diferente. E você vê que a coisa que você precisa para crescer, para viver, para ser, elas não existem fora. Elas estão dentro. E eu acredito muito que esse seja assim o nossa vivência aqui na JC, que a gente jornada da consciência. Por quê? Aqui a gente não fala de religião, mas fala de religiosidade, de espiritualidade quase, né, em todas as aulas. Então eu vejo isso como um próximo passo. Por quê? Você pega a espiritualidade ou a religião, aquilo que a gente absorveu, integra em nós e pensa como a gente faz daqui para frente, né? Então, eu acho que é esse caminho que faz com que a gente pense nisso, fala assim, bom, já estamos buscando alguma coisa, né? Já estamos buscando além de tudo isso básico ou de romper com esse controle que a gente estava falando. Deixa eu ver aqui, Ô Jefferson, eu vou passar para a Mirella e depois para você, tá bom? Mirella. Não, o que eu vou falar talvez nem seja do nível do que vocês estão falando, tá? Vocês me perdoem se eu, né, pela torpice, mas eu acho que está tão complicado, não é tão difícil a gente entrar dentro da gente e melhorar, está difícil a gente enxergar o que está acontecendo do nosso lado e não poder fazer nada, né? Porque a verdade é que eu não consigo fazer, eu faço o mínimo que eu posso, né? Não sei se por incapacidade ou por, sei lá, mas eu faço um pouco. Mas, cara, tá tudo tão primitivo. Vocês me perdoem se eu estiver falando merda, hein, pelo amor de Deus, mas eu acho que tá tudo tão primitivo, que as pessoas estão tão primitivas, que as pessoas estão tão da Idade Média, que me choca. As necessidades de comer, de transar, é tão animal que me dá vergonha dizer que a gente é ser humano, entendeu? Desculpa aí, até algumas aulas que eu estou vindo e não vindo, porque eu estou nesse dilema e eu estava com isso engasgado para falar, entendeu? Pode ser que vocês me esculachem assim, digam, ela está louca, mas, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Eu que estou vendo, entendeu? Esses absurdos, ou a gente voltou para a Idade Média antes de dar esse salto, gente? Pelo amor de Deus, me ajudam aí. É que assim, Mirella, eu entendo o que você está falando, de vez em quando eu entro nessa indignação também, aliás, quase todo dia, só que a gente vivenciar o mundo sem ser do mundo é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque essa realidade, ela existe, só que existe uma outra realidade também. E uma das principais coisas é a gente entender que a gente não tem controle sobre isso, não tem como. Então, por exemplo, eu posso fazer o meu melhor antes de sair de casa, mas você sai de casa, você mora aí no centro, né? E você sai tropicando em gente passando fome, se arrastando na rua, né? Gente fazendo os absurdos. Você abre a internet, você lê coisas que você fala, realmente, você fala uma palavra aí que, assim, a gente não chegou lá ainda, que é a humanidade. A gente tem uma civilização, um negócio aí, algum rascunho, mas a humanidade mesmo não tem ainda. Mas isso, essa indignação, ela deve partir para dentro, para que eu me transforme e eu fique invulnerável a isso. Porque se eu deixar com que isso me contamine e que minha frustração ou a minha chateação, minha indignação, ela tome conta do dia a dia, eu começo a entrar em agonia. Pior que isso, a gente se fecha nesse mundo aqui, entendeu? Porque eu tenho um mundo aqui, né, na minha casa, com meu gato, com meu cachorro, com meu marido, meu companheiro, que a gente, dá risada, que a gente conversa. Então, aí eu saio na rua, eu falo, caraca, é tão diferente do meu mundo, né, desse meu planetinha aqui, né, do planetinha Mirella, e cara, nem é que eu leve para o lado mal, é que eu fico
é o que você falou, indignada. Eu fico indignada. Eu falo, meu Deus, as pessoas, elas estão fedidas, assim, pelo amor de Deus, gente, entenda, não estou julgando, entendeu? Estou comentando. Como é que a pessoa fica sem tomar banho, porra? Hoje em dia, vai no mar e dá um mergulho, meu, sei lá, tem essas nascentes. Ou seja, o ser humano, ele está, assim, voltando para trás. Muito, muito. Muito dessas pessoas que você comenta, realmente elas se prenderam numa vivência que basicamente a gente vê muitas pessoas lidando como animais mesmo, né? Eu entendo o que você está dizendo. Às vezes você conversa com pessoas, você lida com pessoas que eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Só que muitas vezes ali, mais do que uma escolha, eu acredito que existam pessoas que não tiveram o mínimo para poder sair da onde nasceram, ou de algumas situações. Seja lá de um vício, às vezes, né? Às vezes de um problema que não foi tratado, existem casos e casos, mas depende muito da lente que eu vou olhar isso aí, Mirella. Eu acredito que talvez, se você conseguir desapegar um pouco desse sofrimento, porque a sua indignação ela está ligada também ao sofrimento disso tudo, né? Então você olha para isso de uma maneira que você fala assim, pô, eu não queria que essa pessoa estivesse nessa situação, mas eu não posso fazer nada, né? E o Gasparetto, ele falava uma coisa interessante, né? A gente já comentou sobre isso, acho que aqui, que ele, quando saía na rua, ele tinha uma questão que ele, às vezes, via um pedinte, né? Ele falou que só conseguiu melhorar quando ele olhou aquilo e falou assim, isso aí não é meu, não. Isso aí é dele. Ele fica com o que é dele, eu fico com o que é meu. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que ele estava indiferente ao mundo. Ele quis entender que aquilo não tinha a ver com ele porque ele não poderia solucionar. E se realmente eu não mudo um pouco e não consigo aliviar um pouco esse peso, eu vou me fechar cada vez mais no meu mundo. E aí eu fico nesse conforto do meu mundo. E aí eu não consigo enxergar o que ainda eu preciso mudar. Essa é uma visão minha, tá, Mirella? Os outros podem Concordo, hein? discordar, mas é uma visão Concordo. minha. Concordo total. Inclusive, a minha indignação não é só isso também, né? O Beto comenta que é que a gente não tem um conforto, não sei se é conforto social, agora me fugiu a palavra, né? De quando você sai na rua e vê essas coisas. Mas, cara, e gente matando bicho, e gente estuprando criança, e gente estuprando. Ou seja, a minha indignação, assim, anda, não é só social, né, tipo assim, de gente na rua, de como nós estamos chegando na Idade Média, pelo amor de Deus, assim, tipo, eu acho, Igor, desculpa tomar tanto tempo com isso, mas, porra, é um negócio que tá assim, me choca muito. O que essa gente está fazendo, porra? Sabe, os jovens, o que está acontecendo? Em vez de estarem na rua transando, brincando, dando risada, namorando, não, os caras estão violentando, machucando, botando. Que porra é essa, né? Tipo, vocês não acham, então, que a humanidade está indo para trás para caramba? Acho que para se chegar a esse planeta novo aí, sabe? Então, em vez de tirar daqui e levar para lá, para uma era, para começar tudo de novo, né? Para a pré-história, os caras estão começando aqui mesmo voltar, entendeu? Daqui a pouco eles estão arrastando mulher pelo cabelo. Não, já estão, acho que já estão nessa fase. Então, Igor, como é que a gente está evoluindo? Tudo bem, a gente está se trabalhando para isso, mas quando a gente olha para o lado e vê todo mundo andando para trás, porra, não é? Será que a gente está evoluindo mesmo, entendeu? Ou a gente é 4, 5 discutindo que, pô, que a gente quer ser melhor, a gente faz tudo para ser melhor e se olha para o lado e fala, cacete, daqui a pouco os caras vão achar a roda, vão inventar o fogo, né? Tipo, inventar a roda, achar o fogo. Porque tá complicado, né? Eu vejo que existem realmente dois mundos acontecendo ao mesmo tempo, Mirella. Eu compreendo a sua visão, mas quando a gente fala todo mundo, é muita gente.
Então, eu acho que talvez quando a gente olha, aumenta muito o volume de alguma coisa, eu esqueço de aumentar o volume aqui dentro. Porque eu não tenho controle do lado de fora. Amanhã, se o Trump resolver apertar um botão de uma arma nuclear, ele estoura o mundo. Então, e aí, cada um que vá para onde tem que ir, concorda? Então, essa questão, ela não está no nosso controle e realmente a gente não tem o que fazer. Você entende? Não tem o que ser feito. Existem pessoas muito boas num planeta onde reencarnam ao mesmo tempo Chico Xavier e Hitler. É um planeta diferente. Concorda? Então, assim, num planeta onde a gente já teve o Jesus, ele continua igual, é E porque o poder, e se você for comparar o poder que tinha um Hitler e um Chico, porra, né? Vamos falar sério. É que o poder do mal, ele faz barulho. O poder do bem, muitas vezes, ele é silencioso. Então, o que o Chico Xavier fez foi gigante. Só que o que Hitler fez também foi muito grande, né? Eu compreendo isso. A questão é que a gente tem que compreender isso dentro de nós, né? Porque senão eu entro num momento assim de tanta, eu não sei se a incoerência é a palavra certa, que eu não faço o meu trabalho. Você entende? Fala assim, por que eu vou dar o meu melhor por um mundo desse? Essa é a questão. Não, eu continuo fazendo Sim. o meu melhor porque além de porque faz bem, né, para gente, né? Tipo, a gente é o mínimo que a gente pode fazer. É aquilo que eu volto a falar, é o mínimo que a gente pode fazer é ser melhor, né? Exato. Então, não é que as pessoas falam, não, porra, eu estou fazendo o meu melhor. Não, a gente está fazendo o mínimo, cara, para ser melhor, né? Mas é o mínimo mesmo, é um pouquinho todo dia, né? Eu acho que a gente às vezes pensa no ideal, mas a gente tem que pensar no hoje, né? Se alguém quiser falar, quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, hein? Eu vou passar para o Jefferson, que ele estava aqui com a mão levantada, e depois eu passo para o Raimundo. Vamos lá, Jefferson. Só para colocar mais lenha nessa fogueira, eu acho que tem relação com nossos exemplos, né? Porque o auge do homem de sucesso hoje é se gabar do último gozo. Você vê as conversas do pessoal que é de sucesso, é sempre assunto relacionado à vontade, ao que ganhou, ao que conquistou. Só que eles estão numa posição que tem a visão de tudo. Eu Como que a gente vai evoluir acima disso se quem está lá no topo alimenta isso? É complicado, é complicado. Era Raimundo, só isso. está com a mão levantada também? Ou já estava levantada? Tá, pode falar, que aí depois eu falo. O simples fato de alguém ficar indignado ou indignada com a atual situação já é uma coisa boa. Sim. Percebe? Porque a maioria não está enxergando, não vê. Concordo. É que nem chamar o Igor, falar que o Igor é muito bom para ser político. É igual. Me perdoe, deixa eu terminar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber que a maioria ainda não chegou à qualidade de humano, mas ele é humanoide, é o segundo ponto que nós somos diferenciados dela. Eu acho que eu só vou terminar aí. Fica Ver e se sentir triste e impotente é um ponto a nosso favor. Exato. Agora, para que a gente trabalhe isso tudo, o trabalho é pessoal. Se nós não entendermos, se nós não formos buscar, se nós não aprender a desapegar, se nós não aprender a tirar o nosso viés do que é negativo, a gente cai na vala comum. E quando você cai na vala comum, você só vai ver lama. Não, haha, e tem aquilo, eu não... Deixa eu terminar.
Então, para mim, você está evoluindo a partir do momento que você enxerga, sente e vive isso. E não quero ser Percebe? aquilo, né? E não quero ser aquilo. Percebe? Então, agora, quais as formas que eu tenho, quais as formas que eu posso crescer, avançar, sem isso me impedir de evoluir? Eu paro por aqui e passo para o Igor. Eu acho que eu já passo para a Mirella. O Raimundo falou uma palavra aí que eu acho que traduziu o que a Mirella estava falando antes, que é assim, existem muitos seres humanoides, mas não humanos. Tem cabeça, tronco e membro, né? E isso é real. A indignação, né, que a Mirella estava falando e que o Raimundo complementou, eu acho que realmente já é uma coisa muito interessante, porque grande parte das pessoas hoje, elas estão alheias a tudo isso aí que a Mirella comentou, que a gente está comentando. E isso é triste. Isso, a gente normalizar algumas coisas que a gente vê, é triste realmente. Realmente, né? Quando eu vejo algumas coisas na internet e eu olho lá, às vezes jovens, muito jovens, fazendo algumas coisas e você vê lá que está escrito lá, monitorado pelo pai e pela mãe, eu fico imaginando quem é o pai e a mãe. Então, eu entendo esse caminho. É uma indignação que ela faz bem, né? Porque isso já mostra que eu não quero ser aquilo. Né? Então, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, né? Todo mundo aqui, cada um com um jeito diferente de falar. Então, essa indignação pelo mundo se apresentar do jeito que ele se apresenta é o que faz a gente tentar caminhar um pouquinho a cada dia. Ponto. É o grande lance do negócio. Então, essa indignação, eu não quero um mundo assim de guerras. Então, eu vou trabalhar para ser uma pessoa pacífica, né? Eu não quero um mundo onde poucos tenham tudo. Pô, então eu vou dar um jeito também de compartilhar, né? E isso tudo, bom, eu não quero um mundo de tanta guerra, eu não quero um mundo, eu vou transmitir e transbordar um pouco de amor, mas para isso eu preciso trabalhar em mim. Até a caridade, o amor, tudo isso, ele precisa ser trabalhado primeiro em mim, né? Então, eu acho que esse já é o caminho, né? Cada um vai lidar com as questões do mundo de um jeito. Então, ixi, peraí. Oi? Meu Deus, peraí. Haha. Então, e Jefferson, né? Então, é a gente ver o que a gente não quer ser, né? É, é verdade. É basicamente isso. Cara, como que um cara desse faz isso? Como é que isso está acontecendo na minha frente? É praticamente. É. A gente imagina, né, Igor, que o mundo está caminhando para um planeta, né, e que deveria estar todo mundo meio Peraí. nessa Peraí, vocês estão sintonia. me ouvindo agora? Agora sim. Desculpa. Pode falar. É que eu caí, entrou uma ligação no meu telefone aqui, eu perdi um pouco da conversa de vocês, desculpa. Não, eu que aproveitei que você tinha dado uma saída para comentar que a gente tá se baseando no que a gente não quer ser, né? Em vez de olhar para o mundo e falar, puta, eu quero ser assim, eu quero chegar nisso, né? A gente fala, não, eu não quero ser assim, eu não quero chegar nesse ponto, olha que louco, né? Até porque, talvez, em algum momento, como a gente estava falando aqui antes, nós já estivemos ali. Em outra, talvez, reencarnação, mas nós já tivemos nesse ponto. E a gente não quer voltar a isso, né? Então, eu acho que o caminho que a gente busca fazer hoje, ele está ligado a isso, Mirella. A gente não ser o que a gente já foi. E, de alguma forma, quando a gente tem um ponto de conexão com esse tipo de coisa, no sentido de até indignar, é porque, de alguma forma, isso ressoa ainda dentro de nós, como um alerta daquilo que eu não quero mais ser, sabe?
Então, assim, é uma questão muito interessante isso, né? E aí, eu só vou trazer um outro... alguém mais... como eu perdi um pouco aqui, alguém está com a mão levantada, alguém queria falar alguma coisa aqui? Não, né? Deixa eu ver. Não. E aí eu queria trazer um conceito aqui para vocês, pessoal, que eu achei muito interessante. E eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é para que a gente entre num outro momento do planeta mesmo, né? Mas isso passa pela nossa parte individual. Nossa transição individual, ela antecede essa transição planetária que a gente tem falado aqui e que a gente não sabe quando vai acontecer e nem como vai acontecer. Ao meu ver, a separação do joio do trigo, ela será feita de uma maneira drástica, porque dentro de tudo aí que a Mirella trouxe de uma maneira bem visceral, não tem como mais ser de uma maneira devagar. Então, ela chega num nível que, assim, é um meteoro, alguma coisa vai acontecer. Eu acredito muito. Eu já falei para Deus, para Jesus e para a espiritualidade, eu estou pronto para o meteoro. Então, a hora que quiser, porque eu cansei dessa brincadeira. É uma questão pessoal. E aí, a gente trabalhando tudo isso, é engraçado, né? Mas, Mirella, eu entendo o que você falou, porque eu cansei disso aqui também, mas eu entendo que eu estou aqui. Mas eu já falei para Deus, se tiver que ser aí, né? Que a gente reinicie. Cada um vai para onde tem que ir. E aí, tem um outro ponto, além dessa autorrealização, que a gente busca e que eu acredito que a gente está encontrando, cada um no seu mundo aqui. E aí a gente fala da autotranscendência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, né? O que é essa autotranscendência? Mirella, Raimundo, Jefferson, Júnior e todos aqueles que vão ver depois. É a vivência a partir da unicidade e da criatividade limitada. A partir do quê? A partir do quê? Da conexão com o todo. Para mim, esse é o verdadeiro passo, né, que a gente vai dar no futuro. A autotranscendência. E essa autotranscendência, ela viver a partir da unicidade, é o entender que é o verdadeiro somos todos um, sabe? Eu me integro a esse todo, a essa vivência. Aí a gente fala assim, mas, Igor, de que jeito isso aconteceria com a humanidade do jeito que está, que a gente está falando desde o início, né? Que jeito? Ela primeiro precisa acontecer dentro de mim. É básico. É básico porque eu posso morrer amanhã, ou hoje. E aí? Eu estou indignado com o mundo, eu não aceito nada que está acontecendo no mundo, mas eu não fiz o meu trabalho interior. E aí eu bato as botas. Por isso que o trabalho tem que ser hoje, da busca da vivência dessa unicidade independente do mundo, porque a gente está falando aqui sobre a cura e o resgate do espírito, da alma, e não desse corpo, dessa personalidade, né, desse Igor aqui. É de quem eu sou como um todo. Então, mesmo dentro de toda essa confusão que eu entendo do mundo e que eu vejo do mundo, é possível realizar esse caminho interior, o caminho infinito. Porque se eu já estiver no caminho e acontecer alguma coisa hoje, que seja eu morrer, ou cair um meteoro, ou um tsunami, qualquer coisa que seja, o meu trabalho já está feito, compreende? Então eu preciso buscar isso dentro de mim de qualquer jeito. Então todos os grandes avatares, os grandes mestres, gurus, eles falam do caminho interior. É por isso. É porque o mundo é assim mesmo, infelizmente. Então o caminho interior é o que faz com que o meu coração fique invulnerável a essas agressões do meio, quando eu saio na rua, quando eu ponho o nariz para fora de casa. Entendeu? Mirella levantou a mão? Tem um livro que eu acho que eu já comentei numa dessas aulas, que chama Ilusões, do Richard Bach. É um livro até infantil, tá? Mas ele traz vários pontos muito legais. Até se vocês puderem ler, é um livro fininho, Ilusões. E uma das coisas que ele fala é
se você quiser saber se a sua missão na Terra está cumprida, se você está vivo ou não está. Então, uma frase que, se você ler assim, eu tive que ler umas 8 vezes até eu entender. Repete para mim aí. Você quer saber se a sua missão na Terra está cumprida? Se você está vivo, não está. Ou seja, se você está vivo, a sua missão não está cumprida, né? É muito louco. E tem várias coisas interessantes. Uma delas é que o Messias vivia agarrado nas pedras numa cachoeira, né? E as pessoas todas viviam agarradas, dizendo: se a gente se soltar, a gente vai bater nas pedras e vai morrer. Até que um se solta e sai deslizando pelas águas e vira o Messias, né? Um outro ponto muito louco, só para ser rápida, o cara era super bom, era uma pessoa que tinha evoluído, tal, e ele encontra com um vampiro. E o vampiro fala para ele: olha, eu não quero te fazer mal, eu só estou precisando de meio litro de sangue para viver, porque eu estou quase morrendo, mas você não vai virar um vampiro, eu não vou te fazer mal, eu só preciso de meio litro de sangue. E o cara fala: porra, e agora? O que eu faço? Entendeu? Ele é um cara bom, ele se tornou um cara benevolente, só que, ele não quer dar meio litro de sangue para o vampiro, entendeu? Então, gostaria que vocês, até se vocês tiverem tempo de ler, e para me falar, porque é muito interessante, e é de uma forma lúdica. E gostosa, né? Mas essa questão que você falou aí, né, do vampiro, eu acho que a gente tem que estar sempre pronto a dar um pouquinho de sangue para o outro, né? Eu entendo isso, porque quando é assim, para eu poder fazer isso que você falou, eu preciso ver o outro. Tem uma frase que eu adoro, que é assim: eu vejo você. Porque eu vou ver além dos teus dentes que podem me ferir. Eu vou ver a sua necessidade como ser humano de sobreviver independente do que você está ali, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Que apertou aqui. Então, essa questão é uma questão muito séria. Por quê? Porque nesse mundo do jeito que ele está, a gente vai topar com pessoas assim, né? Nós vamos topar com pessoas que às vezes vão nos assustar. E eu acho que, como diz o Jiddu Krishnamurti, né? Que a gente possa sempre pensar desse jeito diferente, dentro de cada um de um jeito diferente, né? Porque o Krishnamurti dizia: não é sinal de saúde estar totalmente adequado a uma sociedade doente. Né? Uma frase simples, mas de uma profundidade nesse momento que eu acho que eu falo essa frase todo dia. Todo dia. Vamos lá, Raimundo. Só para continuar a citação, Igor, depois você vê a hora que vai acabar, porque eu também tenho compromisso. Sim. Tá tão bom aqui que a gente pode passar a noite. Mas uma frase que me ajuda muito e me faz desapegar também é uma da Brahma Kumari. Se você está vivo, está na missão. Depois escrevam essas frases lá. Não importa o que você veja e o que você sente. Se você está vivo, você está na missão. Ainda mais se nós tivermos consciência. Então, sabe o que eu ia pedir para vocês? Essas citações com a fonte, ela é muito interessante. Porque se a gente olhar, a gente fala a mesma coisa, né? Todo mundo assim, e as fontes, elas, é importante. A Mirella trouxe uma, você trouxe outra, eu citei uma outra, o Jefferson provavelmente também tenha outras. E é importante a gente colocar ali esse tipo de coisa depois da aula, as nossas reflexões e pensamentos, né? E ainda bem que você me avisou, Raimundo, porque eu vou falando aqui, eu estou olhando para o celular e não vejo a hora. São 9h10, né? Deixa eu ver se Jefferson está com a mão levantada, não. Júnior quer falar alguma coisa? Porque aí eu vou passar para o próximo slide. Pessoal, deu para captar bem o que eu quis, né, trazer aqui para a gente discutir. Você vê como é rico isso? Cada um dentro da sua visão. A gente faz um apanhado de tudo aquilo, né, que até a Mirella falou assim: olha, chegou um momento que eu precisei entrar na minha caverna, deixar de ver a aula, ver depois para poder fazer o meu processo interno. Você tá no caminho, atingimos o objetivo com você. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, que aí eu vou falar um pouquinho de novo
sobre os avisos importantes, né? Então, a IJC, ela está mudando, né? Está crescendo, evoluindo. A gente já faz um ano que a gente está aqui, nós vamos entrar no novo ciclo. Então, pessoal que está vindo agora e quem vai ver depois, a partir de hoje, né? Do próximo momento, as aulas passarão a ser abertas e gratuitas para todos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer no mesmo formato, só que a gente vai divulgar para quem a gente quiser divulgar, eu vou divulgar, vocês divulgam, ela vai ser aberta, para que a gente não tenha, né, a desculpa, quem quiser ver, quem quiser buscar, vai estar aqui disponível. Só que o grupo de WhatsApp dessa primeira turma, ela será mantido, nós aqui, as pessoas que estão acompanhando, né, no início, desde o início, que acreditaram no projeto, que caminharam junto, que entenderam durante esse ano tudo que foi trazido, eu digo, eu aqui como um papagaio, né, do que eu busco da espiritualidade, a gente olhar para dentro. Então, esse grupo, ele vai ser um grupo que vai se manter. E nós vamos passar a ter um outro grupo, que é aqueles que a gente manda comunicado, que vai falar as aulas, que vai mandar, né, as coisas do dia a dia. Então, a gente vai preservar essa história, esses vínculos que nós construímos, e a partir daí, nós vamos juntos tentar disseminar isso para quem quiser se aproximar, né, de coração para coração. Então, essa é a intenção do próximo passo. Por isso que foi tão importante a gente caminhar junto durante esse um ano. E aí, o acesso continuará sendo feito normalmente, né, pelo mesmo grupo de alunos, e os encontros seguirão aqui pelo Google Meet, da mesma forma, tá bom? As aulas vão ser quinzenais, às quartas-feiras, a não ser que mude algo. E no mês de junho, nós vamos entrar num período de férias para organizar tudo isso, organizar material. Aqui a gente vai ter a troca no grupo, aqui, né? A gente vai se falando ali para eu falar, e aí a gente volta no dia 8 de julho, tá? Então, o que a gente vai fazer? No mês de junho, a gente vai preparar as próximas aulas, os próximos temas, os próximos, né, caminhos dessas aulas que serão abertas. Então, eu acho que ficou bem claro aqui, né, pessoal, o caminho, né, não sei se para vocês ficou claro, mas na aula passada nós já falamos, nessa nós já falamos, que basicamente será, a partir de julho, nós vamos trabalhar de uma forma aberta, para todos aqueles que quiserem ver, então a gente vai jogar as sementinhas, se ela germinar no coração de alguém e essa pessoa quiser se aproximar, nós estaremos de braços abertos. Vocês aqui que, né, iniciaram junto comigo, que, digamos, acreditaram e inauguraram a JC, né, a gente vai estar junto, exatamente por causa dessa troca, a gente vê a sintonia de cada um dentro do seu caminho, e aqueles que chegarem de coração para coração serão absorvidos. E aí, em junho, a gente vai preparar isso. Talvez eu mande lá no grupo algumas coisas para, né, para que vocês também me deem as opiniões necessárias. Pode ser que a gente faça até alguma reunião. E a partir de julho, a gente volta nesse novo ciclo. E que a gente possa levar um pouco do que a gente aprendeu para as pessoas em volta. E nessa troca aqui, que é sempre muito boa, né? E sempre enriquece muito. E é bom porque eu só falo, né, só falava e agora ouvir é muito bom também, né? Então, pessoal, ficou claro? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Depois a gente vai dar mais ou menos como vai ser feito. Então, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos que estiveram aqui juntos e daqueles que irão ver depois, tá bom? Um grande beijo a todos e nos vemos em breve. Deixa eu parar a gravação aqui. Agora, deixa eu ver. Parei aqui e agora a gravação.